A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Sua Bíblia também, 1 Samuel, capítulo 3. A gente tem ouvido tanto sobre Samuel, né, pastor? Então, meu coração está cheio aqui de coisa, e eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E esses dias eu tenho sido tomado, hoje de manhã, na minha oração, que fiz de manhã, foi realmente para isso. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Compartilha aí com a pessoa que está do seu lado, quem está sem Bíblia, para que todo mundo possa ler. Diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que já não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Só até aqui, feche seus olhos. Senhor, que nessa noite Tua palavra ela seja ministrada, ó Deus, ao coração dos Teus filhos. Que saiamos daqui alimentados, saiamos daqui desafiados, saiamos daqui renovados, que Teu Espírito possa inundar e possa, ó Deus, como uma espada, ó Deus, dividir, meu Pai, o nosso coração, ó Deus, daquilo que é peso, daquilo que é fardo, daquilo que é preocupação, daquilo que tem tomado e tem roubado a Tua primazia, e que realmente nessa noite nosso coração, os nossos olhos estejam atentos ao Senhor e que possamos experimentar mais de Ti, conhecer mais a Ti e ter um encontro contigo nessa noite. Esse é o nosso desejo, discutir nos nossos olhos, releva, ó Deus, revela, ó Deus, a Tua intimidade, revela o Teu desejo para a nossa vida. Nós queremos mais de Ti, Senhor, nós não nos conformamos com aquilo que já alcançamos, desejamos mais do Senhor, assim como aquele profeta, Pai, que teve a visão do rio, que cada vez mais que ele entrava, cada vez mais ele, ó Deus, se aprofundava. Que assim seja o nosso coração nessa noite. Possamos, ó Deus, aprofundar cada vez mais, aprender cada vez mais, ó Deus, inundar e, ó Deus, abundar em graça e possamos mergulhar no Teu rio, Senhor, Teu rio de glória sobre a nossa vida. Assim, Pai, nós oramos e já Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto fala que a lâmpada, antes que a lâmpada de Israel ou de Deus se apagasse, Deus chamou a Samuel. A lâmpada aqui representava o profeta Eli. Eli estava para morrer, Eli estava velho, um homem velho já. E ali o seu sacerdócio, o seu ministério, ele representava o próprio Deus no meio do povo. Ele era aquele que era o símbolo de Deus, ele era a palavra de Deus, através da boca dele, ele era o profeta. Ele não era só o sacerdote, mas também era o profeta naquele tempo. E Eli ministrava o coração do povo. Mas o texto fala que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. E Deus sempre faz assim. Deus sempre renova. Deus sempre guarda um remanescente. Deus sempre tem algo novo. Deus sempre faz algo novo. Foi assim com Ruth, foi assim com Noemi, e é assim comigo e é assim com você. Deus sempre tem algo novo para a minha vida e para a sua vida. Você podia dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus sempre tem algo novo para a sua vida. Deus sempre tem algo novo para a sua vida. O texto vai nos dizer que a Arca da Aliança estava lá. A Arca estava lá, mas durante muito pouco tempo. Se você olhar para o capítulo 4, você vai ver que a Arca da Aliança, versículo 11, diz que a Arca foi tomada. A Arca de Deus foi tomada. E a Arca representava a presença de Deus. Você já pensou? A presença de Deus no meio do povo de Israel, na cidade de Jerusalém, ela foi tomada.
ela foi tirada. Aquilo que Israel tinha de mais precioso foi tomado. Perderam aquilo que eles tinham de mais precioso, que era a arca, que representava a presença de Deus, o próprio Deus habitando no meio do povo. Foi Deus quem mandou Moisés construir aquela arca, foi Deus quem mandou Moisés introduzi-la no tabernáculo e dizer: eu estou no meio desse povo. A arca representava isso, mas a arca foi tomada, eles perderam a presença de Deus. Essa geração era uma geração má, uma geração ímpia. Se você olhar, voltar um pouquinho, e você ver no capítulo 2, versículo 25, olha o que o texto diz: pecando o homem contra o seu próximo, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O Senhor queria matar aquela geração. O Senhor não se agradava daquela geração. Era uma geração má, uma geração que pecava contra Deus. Mas essa geração não buscava a Deus. Essa geração perdeu a presença de Deus. Era uma geração que havia experimentado muito de Deus. E você vai ver esse povo. Na verdade, se você olhar a história de Israel, você vai encontrar lá no Êxodo, quando Deus tira o povo de Israel do Egito através da vida de Moisés. Deus não tinha só a libertação para aquele povo. Aquele povo foi liberto da escravidão, do jugo de Faraó, do peso da escravidão, de pertencer a um povo, de não ter liberdade, nem de ir, nem de vir, de ter que trabalhar dia a dia, sol a sol. Havia escravidão, trabalhavam em vão, não tinham retorno, não tinham recurso. O que tinham era cebola, era batata, era comida. Como um escravo, como todo escravo merece, como todo escravo recebe. Essa era a paga daquele povo. E Deus então tira aquele povo de Israel do Egito. São libertos. Mas Deus tinha para eles muito. O desejo de Deus era levá-los até a terra prometida. Esse era o desejo de Deus, uma terra que manava leite e mel. Mas aquele povo não entrou na terra. Deus, na verdade, o tempo que levaria para aquele povo sair do Egito e percorrer o deserto e entrar na terra era 40 dias. Mas aquele povo teve que ser sustentado por Deus durante 40 anos. Aquilo que era para 40 dias, a provisão de Deus, que era o maná, que era o sustento, que era a água que brotava da rocha, que era o pão, que era o alimento, que era a proteção, a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite para proteger o povo, para abençoar o povo, aquilo era só por 40 dias. O que Deus tinha para aquele povo era entrar na terra prometida. Era serem livres, ter uma terra, possuir uma terra, edificar casas, construir famílias. Esse era o desejo de Deus, cuidar daquele povo. Mas aquele povo não entrou na terra. Aquele povo ficou 40 anos, vagueando, andando, para baixo e para cima, perdidos no deserto. Deus tinha mais, e aquele povo se contentou com o mínimo. Viveu com o mínimo. Era só o sustento, só o cuidar de Deus. Isso, com essa introdução, quero dizer a você o seguinte: tanto essa geração de Eli, onde Deus desejava matar os filhos de Eli, a geração de Eli, quanto essa geração de Moisés, há similaridades. Esse povo experimentou muito pouco de Deus, viveu muito pouco de Deus. Há também a similaridade entre Samuel e Moisés. Samuel foi um homem completo. Samuel foi um homem realizado. Samuel foi juiz do povo. Samuel foi profeta do povo. Ele falava, ele era o arauto de Deus ao coração do povo. Ele julgava o povo dia e noite. Samuel era sacerdote. Ele acumulava cargos, funções. Deus deu ministérios a Samuel, cumpriu todos eles. Tanto que quando ele termina a sua carreira, depois de muito velho, idoso, ele diz: olha, estou encerrando aqui, já não tenho mais saúde, mas eu quero dizer algo para vocês: eu defraudei alguém? Eu tomei algo emprestado de alguém e não paguei, não devolvi?
Eu fui extorquido em alguma coisa? Eu fiz algo de errado a alguém? Eu machuquei alguém? Eu feri alguém? Eu disse algo de alguém? Não, Samuel. O senhor foi correto em tudo. O senhor foi perfeito em tudo. Essa foi a palavra do povo. Samuel terminou bem. Samuel completou. Samuel viveu tudo que Deus tinha para ele. E esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Que você viva tudo que Deus tem para você. Que você não faça como esse povo que fique pelo caminho, que fique vagueando no deserto, ou então que Deus deseja te matar como esse povo, como os filhos de Eli. O que Deus tem para você é muito. Você sabia disso? Salmo 139, versículo 11, se não me falha a memória, vai dizer o seguinte: que todos os dias da minha vida foram escritos no livro dele. A Bíblia não vai dizer que vai ser escrito, já foram escritos. Você sabe o que é isso aqui? É mais ou menos assim. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma direção para a sua vida. Ele escreveu tudo que ia acontecer com você. Só que muitos de nós não concluímos, sobre a nossa vida não está escrito aquilo lá. Nós não conseguimos viver aquilo. Eu quero viver tudo que está escrito lá, tudo. Tudo que Deus preparou, separou, planejou sobre a minha vida, eu quero viver. Eu quero experimentar. Eu não me conformo com aquilo que eu tenho vivido. Na minha oração, eu disse hoje de manhã: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Tudo. Não me deixe, Senhor, me embriagar com as coisas, com o ministério que o Senhor me deu, que isso não tome a primazia, que isso não seja o primeiro na minha vida. E aqui o texto fala que eles perderam a presença, a arca da aliança, a presença de Deus. Você vai encontrar no livro de Apocalipse, na primeira carta que João escreve à igreja de Éfeso, se não me falha a memória, João escreve assim, olha, na verdade João escreve, mas Jesus está ditando a ele, Jesus está dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço, você trabalha muito, a igreja trabalha muito, vocês são perseverantes, vocês detestam, vocês abominam os apóstolos, aqueles são falsos apóstolos, vocês conhecem, vocês têm discernimento, vocês trabalham, vocês fazem muito, mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Aquele povo, aquela igreja, perdeu o primeiro amor, perdeu a essência, aquilo que é de mais precioso. E hoje de manhã minha oração foi assim: Senhor, eu não quero perder isso. Eu não quero ficar pelo caminho porque eu deixei de seguir o Senhor. Eu não quero que aquilo que eu faço seja mais importante do que o Senhor, do que a sua presença, do que estar contigo. Senhor, eu não quero viver como Marta, ansiosa, preocupada, com muitas coisas, com muitos serviços. Não, Senhor, eu quero viver como Maria, sentado aos teus pés, te ouvindo, sendo ministrado, sendo acrescentado. Eu quero viver assim, Senhor. Eu não quero deixar o primeiro amor, eu quero viver o primeiro amor. E eu orava de manhã, dizia: Deus, como que é isso? O primeiro amor. De repente veio no meu coração essa inversão. Amor primeiro. Amor primeiro. Um dia um fariseu chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Senhor, qual é o resumo de toda a lei? E ele diz: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Deus está dizendo: ame Ele em primeiro lugar. Ame Ele em primeiro lugar. Primeiro, acima de tudo, acima de todos. Em primeiro, fazendo sua vontade, andando com Ele. Você vai encontrar no Salmo 103, versículo 7. Vamos para lá, segue um pouquinho. Olha aqui a diferença desse povo. Salmo 103, verso 7. Olha aqui. Verso 7 diz assim, Salmo 103: fez notórios
os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Sabe o que ele está falando aqui? Que Moisés conheceu os caminhos de Deus, mas que os filhos de Israel conheceram só os milagres, só os prodígios, só os sinais. Agora vá para Hebreus capítulo 3, finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 3. Depois de Timóteo, Tito, Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Há uma diferença entre conhecer os milagres e conhecer o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente que conhece os sinais. Sabe que milagre, na Bíblia fala que milagre também eram chamados de sinais, não é isso? Os sinais, para que servem os sinais? Se você olhar nessa rua aqui, nessa avenida, você vai ver vários sinais de trânsito. Apontam para uma rua que é sem saída, apontam para uma rua que é contramão. Não é assim? O sinal sempre aponta para algo ou para alguém. Os sinais apontam para Jesus. Os sinais apontam para Deus. Tem muita gente conhecendo os sinais, mas nem todos estão conhecendo a Deus. Nem todos vão até o fim. Nem todos estão andando com Ele. Estão usufruindo da sua presença. Estão experimentando tudo que Ele tem. Nem todos estão vendo isso. Nem todos estão vendo essa realidade. Samuel, ele conquistou tudo que foi possível. Moisés, sabe o que a Bíblia diz de Moisés? A Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus. Que Moisés falava com Deus como fala um amigo. Deus falava com Moisés como fala um amigo. Esse era Moisés. Ouvia em voz audível a Deus. E olha, gente, o que Moisés viveu, o que Samuel viveu, não se compara àquilo que a gente pode viver hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo, eles também tinham. Mas hoje nós temos a revelação completa de Deus em Jesus. Eles tinham a revelação parcial de Deus. Nem Moisés e nem Samuel conheceu tudo de Deus. Eles conheceram, Moisés conheceu Elohim, lá no Gênesis capítulo 1, o Deus Criador, o Todo-Poderoso. Ele conheceu Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele conheceu Jeová Jiré, o Deus provedor, aquele que proveu para si o cordeiro no lugar do seu filho. Ele conheceu Jeová Rafá, eles conheceram parte de Deus. Mas nós hoje, nós podemos conhecer a Deus por completo, através da pessoa de Jesus, do caminho. De forma completa. Deus se revelou de forma plena e completa através de seu Filho. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Se você falar com Ele, você está falando com o Pai. Se você se relacionar com Ele, você está se relacionando com o Pai. Ele derramou do seu Espírito sem medidas sobre a sua igreja. Antes eram poucos, eram alguns escolhidos, a dedo, pinçados por Deus, para que Deus pudesse derramar o seu Espírito. Só eram poucos. Hoje, nós temos a revelação completa de quem Deus é. Nós sabemos como chegar até Ele. E por que não vivemos tudo isso? Por que não experimentamos tudo isso? Cadê os milagres? Cadê os prodígios? Aí você pode me dizer: pastor, hoje em dia parece que não acontece mais milagres. Você quer ver um milagre? Quem aqui quer ver um milagre hoje? Você quer ver um milagre hoje? Olha para o seu lado. Tem um milagre aí, ó.
Tem um milagre de Deus aí, olha para trás de você, tem um milagre de Deus aí. É um milagre, é um milagre. Queridos, olha, o desafio de Deus para você, para mim nessa noite, é nos aprofundarmos, é conhecermos mais a Deus. Hoje uma irmã veio pedir oração aqui e dizer assim: pastor, lá na empresa que eu trabalho, 4 pessoas estão sofrendo com espírito de suicídio, espírito de morte, e estão pedindo ajuda para mim, pedindo oração, vem falar comigo. Sabe o que diz lá em Amós, capítulo 8? Diz que nos últimos dias, Deus enviaria fome na terra, fome e sede, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O mundo está sedento, as pessoas estão sedentas. E o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? O que eu e você estamos fazendo? O quanto nós temos de Deus para oferecer? Um dia uma menina perguntou para um pastor: pastor, quanto que eu tenho de Deus? Pergunta difícil, né? E aquele pastor diz: é o quanto Deus tem de você. Quanto Deus tem de você? Olha, queridos, eu tenho, nos nossos dias, hoje há muitas pessoas querendo ser ricas. Não tem nenhum pecado nisso em ser rico. Quer que eu te conte um segredo hoje? Sabe quando você vai ser rico? Quando você perder tudo. Quando o dinheiro não tiver valor para você. Quando o dinheiro foi em segundo lugar, não em primeiro. Jesus diz: não tem como servir a 2 senhores, ou a Deus ou o dinheiro. E olha que Deus não coloca outra coisa para se comparar ou para se equivaler a Ele. Coloca o dinheiro. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Que há muitas coisas que podem roubar a primazia de Deus no nosso coração. A família, filhos, o nosso trabalho. Mas Jesus colocou o dinheiro. Ele diz: olha, o dinheiro não pode ser o primeiro na sua vida. O dinheiro não pode ser o seu ídolo. O dinheiro não pode ser o seu alvo. O dinheiro não pode ser. Enquanto ele for, você vai continuar vivendo da mesma vida, no mesmo lugar. Agora, se Deus for o primeiro na sua vida, se Deus for o seu alvo, se você tiver um compromisso, um voto, uma aliança, se você tiver um propósito pelo qual você quer ser rico, aí sim eu digo para você: você vai ser rico, você vai ser milionário, você vai ser próspero. Se você colocar no seu coração: Senhor, eu quero que a minha empresa prospere, eu quero que a minha vida prospere, eu quero que o meu trabalho prospere, eu quero que o Senhor abra portas, que o Senhor faça coisas, que o Senhor realize milagres, que o Senhor envie situações, que o Senhor me promova, mas com esse objetivo: Senhor, me ajuda a sustentar obreiros, me ajuda a construir a igreja, me ajuda a tirar pessoas da sarjeta, me ajuda a sustentar as viúvas, Senhor, me ajuda a sustentar um jovem, a pagar a faculdade de um jovem da igreja, um jovem que não pode, Senhor, me ajuda nisso. Se o seu coração estiver assim, alinhado com Ele, é certeza, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Deus te trouxe aqui hoje à noite para alinhar teu coração. Alinhar teu coração com o dele. Olha, não seja como a geração de Eli, como os filhos de Eli ou como o próprio Eli, que apagou, que acabou, que não fez a diferença. Seja como Moisés, seja como Samuel, que fez toda a diferença no meio da sua geração. Deus está procurando gente assim. Deus está levantando gente assim. Deus está à procura de homens, de mulheres que estão sedentos para ser como essa lâmpada, a lâmpada de Israel. A lâmpada para que serve? Para iluminar o caminho, para direcionar, para guiar. Essa geração, esse mundo está precisando, está procurando gente assim.
Gente que faz toda a diferença, gente de caráter, gente de integridade, gente que fala a verdade, gente que vive a verdade, gente que anda com Deus, gente que fala com Ele, que se relaciona com Ele, gente que tem a vida de Deus nele, gente que está morto para esse mundo, que não se corrompe com esse mundo, com as coisas desse mundo, que a sua preocupação maior não é esse mundo, mas sim os céus, mas sim pensar nas coisas dos céus, viver as coisas dos céus, que não vive para si mesmo, mas vive para o próximo, vive para Deus, vive para mudar essa realidade, vive para mudar essa sociedade, vive para mudar essa geração de jovens que estão crescendo no meio de um mundo perdido, um mundo sem escrúpulo, sem moral, sem limites, descontrolado. É gente assim que Deus está procurando, gente disposta e dizer: eis-me aqui, Senhor, como Samuel, estou pronto, Senhor, estou pronto a te seguir, estou pronto a caminhar contigo. Vá para a sua Bíblia agora, lá em Lucas, capítulo 9, por favor. Lucas, capítulo 9, versículo 51. Esse texto foi alvo da minha... Eu estou estudando sobre esse assunto, mas eu queria falar com você porque convém. 9:51 diz assim: completando-se os dias para a Assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para... Jesus, ele manifestou aos seus discípulos o firme propósito de ir para Jerusalém. Queridos, olha, o que Jesus ia fazer em Jerusalém? Você sabe o que Jesus ia fazer em Jerusalém? Alguém sabe? O que ele ia fazer em Jerusalém? Morrer. É isso que ele ia fazer. Ele estava voltando para Jerusalém para morrer, para a cruz, para se entregar. Ele ia passar por Samaria, mas ele ia para Jerusalém. Queridos, olha, o mundo não quer que você morra. E você vai encontrar, a Bíblia vai falar o seguinte, que quando Jesus diz, no capítulo 16 de Mateus, que ele precisa ser entregue nas mãos de escarnecedores, que ele precisa ser morto, que ele precisa ressuscitar, sabe o que Pedro vai dizer? Pedro diz: não, Senhor, não precisa, não faz isso. Sabe o que Jesus diz? Arreda-te de mim, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás. E sabe quando Jesus estava lá no Getsemane e Judas chega, sabe o que Jesus chama Judas? De amigo. Olha que interessante. Jesus chama Pedro de Satanás e chama Judas de amigo. Amigo, aqui vieste. Amigo são aqueles que te levam para a cruz. Amigos são aqueles que te levam para morrer para esse mundo, para as coisas desse mundo. Amigos são aqueles que te levam para orar, para jejuar. Amigos são aqueles que te levam para a igreja. Amigos são aqueles que te ensinam a palavra, que ministram a sua vida. Esses são seus amigos. Agora, aqueles que não querem que você morra para a sua vida, para as suas coisas, para os seus desejos, não são seus amigos. Preste atenção nisso. Você só vai cumprir o propósito de Deus na sua vida no dia que você for para a cruz. Nós cantamos hoje aqui. Ele foi para a cruz. Você também precisa ir. Eu preciso ir. Paulo disse assim: estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo no poder do Filho de Deus. Que vida você está vivendo? Que vida você quer viver? Se você não crê
no poder da ressurreição. A Bíblia diz que a nossa fé. Paulo diz, olha, a minha grande expectativa é experimentar o poder. Na verdade, ele diz, eu nego tudo. Eu considero tudo como esterco, como refúgio. O meu currículo, eu era fariseu dos fariseus, fui criado aos pés de Gamaliel, segundo a lei eu era irrepreensível, judeu, mas considero isso tudo como nada, porque o meu desejo é conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Esse é meu desejo, é experimentar essa vida. Se nós não vivermos assim, nós seremos os mais infelizes dessa terra. Se você não experimentar o poder da ressurreição de Cristo na sua vida, você precisa viver isso, você precisa buscar isso. Sua vida vai ter sentido, sua vida vai ter norte, sua vida vai ter direção. E você vai ser um agente de milagres no meio dessa geração. Você crê nisso? Você crê nisso? Que onde você for, você vai ser como uma lâmpada de Deus, uma lâmpada de Deus para levar luz, para levar vida, que só dele pode emanar através da sua vida. Você crê assim, amém? Vamos orar? Fique em pé, por gentileza. Olha, há uma urgência de Deus para que você cresça. Há uma urgência de Deus para que você amadureça, para que você produza frutos. Na parábola do semeador, Jesus fala da semente que caiu à beira do caminho, que as aves de rapina levaram. Vai falar da semente que caiu num solo pedregoso, não teve raiz, não pôde produzir. Vai falar da semente que caiu nos espinhos. O espinho cresceu, sufocou. Aquela semente ela não produziu. Mas vai falar de uma terra boa, que nasceu, que frutificou a 30, a 60, a 100 por um. Deus sempre espera, Deus sempre tem expectativas a nosso respeito. Você sabia que Deus não só te livrou do inferno e acabou? Tem gente que pensa assim, obrigado Senhor, o Senhor me salvou do inferno, então já estou livre, acabou. É igual quando quando eu era menino, eu passava de ano, tirava 6, tá bom. 6 tá bom. Tá bom, vou passar de ano. Já tá bom. Hoje eu entendi, com Deus eu não quero 6, eu quero 10. Eu quero 10. Agora, que você não se embriague com o seu trabalho, com a sua família, casamento, com filhos, com a sua vida, com aquilo que Deus já te deu. Que isso não tome a primazia de Deus. Você continue trabalhando. Se você já lidera um ministério, se você já trabalha, que você continue. Mas não perca esse princípio de que você deve fazer por amor a Ele. Por amor a Ele. Por amor àquilo que Ele já fez por você. Aquilo que Ele já realizou na sua vida. Quando Jesus ele fala com Pedro, desculpem, ele fala assim, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Então apacentas as minhas ovelhas. Ou seja, tu me amas? Então trabalha. Mostra que tu me amas. Trabalhe.
Os campos estão brancos, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie os ceifeiros. O Senhor nessa noite chamou aqui para dizer que Ele conta com você nessa obra de redenção. Há lugares vazios aqui. Tem pessoas que não foram alcançadas ainda, podiam estar sentadas aqui. Tem muita gente com depressão, com síndromes. Eu sei que é uma doença. Tem muita gente que sofre. Mas em alguns casos, essas pessoas estão só preocupadas com elas mesmas, com o umbigo, com o próprio umbigo. E que se essas pessoas começassem a se preocupar, a olhar para as pessoas que estão se perdendo, para as pessoas que estão morrendo sem salvação, pessoas da sua casa. Eu não estou falando de gente de fora, guerra em Israel, em Iraque. Eu estou falando da sua casa, da sua família. Quantos da sua família ainda não foram salvos? Quantos que moram lá no seu prédio que você não sabe nem o nome? Mas nessa noite, Deus está despertando você, está dizendo: filho, eu quero levantar você como luz, como luzeiro. Quero levantar você como um ceifador, um ceifeiro. Quero levantar você para trabalhar, para servir.